Nós vamos de reportagem e uma história assim, ó, você sabe que aqui no Ver Mais a gente adora contar histórias muito inspiradoras. E a de hoje é de duas atrizes de Joinville que percorreram 700 quilômetros de bicicleta pelo litoral catarinense para criar uma peça de teatro. Bastante diferente, né? Então essa dupla joinvilense realizou o trajeto em 10 dias, visitando colônias de pescadores, artesanais e coletando depoimentos para montar esse espetáculo teatral que se chama Mestres do Tempo. Então, como eu falei, é mais uma daquelas histórias para inspirar você e a gente vai assistir a partir de agora aqui no Ver Mais. Rodou! A admiração pelo mar, a curiosidade pela vida dos pescadores e a paixão pelas artes fez essas duas atrizes de Joinville encarar uma grande aventura. A paz da zona rural. Elas percorreram 700 quilômetros de bicicleta pelo litoral de Santa Catarina. Saíram no dia 20 de janeiro de Paços de Torres e no dia 29 do mesmo mês chegaram em Itapoá, norte do estado. E vencemos de cabo a rabo o litoral. Paços de Torres a Itapoá. Chegamos. Nesses 10 dias passaram por 15 vilas de pescadores, entre elas o Balneário Ilhas, que fica bem pertinho do Morro dos Conventos, em Araranguá. É surpreendente o conhecimento ancestral das marés, da influência dos ventos, né, no mar, da lua. Então a gente sabe, a gente supõe que os pescadores conheçam isso tudo, mas ouvir assim detalhadamente como tudo que tem na terra influencia no mar e como o mar influencia na terra, né? A importância das águas, por exemplo, dos recifes de corais, para que a gente tenha um oxigênio como a gente tem. Às vezes a gente perde a dimensão da importância do mar, né? Em cima das bikes, elas conseguiram admirar as paisagens de um jeito diferente. E com apenas um celular, retrataram lindos cenários, como esse aí, em Barra de Laguna. Também passaram por dunas, estradas de terra, rodovias e enfrentaram perrengues. É a segunda vez que eu furo um pneu. Uma vez foi num lugar bem calminho e agora foi aqui na BR. E toda essa experiência da Prica e da Ângela foi para buscar inspiração para uma peça de teatro sobre os pescadores artesanais aqui de Santa Catarina. O espetáculo Mestres do Tempo é voltado principalmente para o público infanto-juvenil, mas também promete encantar os adultos com aquelas famosas histórias de pescadores, que inclui aventura, comédia, drama, suspense e paixão pela natureza. E é engraçado que algumas lendas elas se repetem ao longo do litoral. Histórias de padres, desaparecidos, bruxas. Tem os causos divertidos, engraçados que os pescadores contam, as histórias de superação no mar, histórias de superação de vida. Além das histórias, né, de muita coragem, muita bravura, né, de encontrar tempestades, de pegar nevoeiro e não saber onde está a embarcação. Então, esses detalhes, assim. As atrizes entrevistaram 24 pescadores, mas por uma questão de recorte narrativo, escolheram a história de 7 deles para compor o espetáculo. Nós vamos trabalhar com bonecos, com animação, né? E são bonecos de tamanho real que a gente vai representar esses pescadores e vai ter um entrelaçar da nossa história, da nossa experiência de viagem junto com as histórias dos pescadores. Esse entrelaçamento de histórias e a forma como a gente ia contar, né? E agora a gente está nesse processo de ensaios mesmo, né, para dar vida a isso tudo. A peça Mestres do Tempo será apresentada em agosto, aqui em Joinville, Itapoá e em Florianópolis. A entrada é de graça. Vale a pena conferir esse grande espetáculo da vida real. Dá para repetir sempre. A gente chega com a ideia que a gente vai passar 15 minutos conversando e quando a gente vê o dia já caiu e a gente continua ali. E as histórias são tão ricas e são tão intensas que dá vontade de passar 2, 3 dias no mesmo lugar ouvindo essas experiências dos pescadores. É lindo demais. E tem uma coisa interessante também, é que a gente, quando está pedalando e viajando, a gente está num estado mais vulnerável. A gente está exposto ao tempo, a gente está, às vezes, com receio de um veículo maior, né?
E encontrar pessoas que nos acolhem de forma tão generosa é sempre muito tocante, sabe? Agora você imagina o desprendimento dessas duas mulheres, dessas duas atrizes, né? Percorrer tantos quilômetros aí de bicicleta é um super desafio. Esse desafio eu já não poderia cumprir pela minha falta ali de conhecimento de andar de bicicleta. Mas no caso delas, que assim, estão buscando toda essa inspiração artística e tudo mais. Então, assim, imagina a quantidade de histórias que elas conheceram, de mitos que elas conheceram. Ali elas falam que algumas histórias até acabam se repetindo, essas histórias de pescador, assim, né? Que é algo cultural. Então, são histórias riquíssimas que tem aqui no nosso estado. Elas não precisaram nem ir muito longe no sentido ir para outros estados, ir para outras regiões do Brasil. Então, são atrizes de Joinville que percorreram o litoral catarinense, valorizando a nossa cultura. Então, elas estão de parabéns e estamos ansiosos, claro, para ver o resultado, para ver essa peça aí. A gente vai querer conferir com certeza e qualquer atualização a gente traz aqui no Ver Mais também.